Língua Portuguesa. Leitura. Livro C. Lição 8, aula 3. Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Preciso dividir uma situação com vocês. Semana passada, meu computador não queria ligar. Eu não estava conseguindo descobrir qual era o problema e resolvi telefonar para um amigo pedindo ajuda. Eu não entendo muito de computador, por isso pedi que ele desse uma olhada para tentar ver o que estava acontecendo. Ele conseguiu um tempinho na agenda dele e foi até minha casa olhar o computador. Quando estava sentado na cadeira, mexendo no computador, tentando descobrir o problema, meu gato pulou no colo dele e rasgou a camisa dele. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu não sabia se brigava com o gato, se ajudava ele. Conclusão da história. Meu computador ainda está ruim, ainda não encontrei alguém para consertá-lo e ainda fiquei chateada com o que aconteceu com meu amigo. Ou seja, agora tenho 2 pepinos para resolver. Preciso levar o computador para assistência técnica e comprar uma camisa nova para o meu amigo. E você? Já passou por uma situação constrangedora assim? Como você resolveu esse pepino? Correção do dever de casa. Tínhamos 2 tarefas como dever de casa: treinar a leitura, o texto com bastante entonação, e fazer o exercício número 3 da página 95. Então vamos ver aqui. Vamos à correção dele, então? Praticaremos a leitura do texto enquanto corrigimos. Vamos lá. Beto, explique para nós o que precisamos fazer nesse exercício. Temos que encontrar essas palavras no texto e explicar o significado delas. Isso mesmo. Então vamos lá, mãos à obra. Vamos à letra A. A primeira palavra é alvacentas. Vou ler o texto até encontrarmos essa palavra e depois discutimos o significado dela. Acompanhe. Guaraná é o fruto do guaranazeiro, um arbusto trepador originário do estado do Amazonas. De folhas trifoliadas, isto é, composta de 3 partes ou folíolos, tem flores pequenas e alvacentas. Alvacenta é uma característica de quê, segundo o texto? Das flores que existem no guaranazeiro. Essas flores são pequenas e alvacentas. Alfa, o que significa alvacentas? Vocês lembram que eu expliquei na aula anterior? Mas o exercício era para vocês procurarem no dicionário, se fosse o caso. Eu procurei no dicionário, professora. Encontrei quase branco, esbranquiçado. Excelente, Alfa. Como podemos usar essas expressões no lugar do que está no texto? Elas eram flores pequenas e quase brancas. Vamos à letra B. Estimulantes. Vamos ver onde está essa palavra no texto. Vamos seguir com a leitura de onde paramos até encontrar essa palavra. Acompanhe. O guaraná é uma cápsula, ou seja, um fruto seco que se abre quando maduro, deixando escapar as sementes. Suas sementes possuem substâncias excitantes chamadas xantinas. Foram os índios maués que iniciaram o cultivo da planta. Eles descobriram que suas propriedades estimulantes ajudavam-nos a realizar os trabalhos físicos mais cansativos. Então a palavra que estamos buscando está no 2º parágrafo do texto, bem ali, estimulantes. O que eram estimulantes, segundo o texto? As propriedades da planta. E que planta era essa? O guaraná. Então, o guaraná tinha propriedades, características estimulantes. Beto, nos ajude com essa palavra, estimulantes. Como podemos explicar o significado dela? Estimulante é algo que estimula. E o que significa estimular?
Estimular é incentivar, dar coragem, deixar mais animado. Excelente, Beto! Então, o que podemos entender sobre a planta do guaraná? Tem coisas nela que deixam as pessoas mais animadas, com mais disposição para o trabalho pesado. Isso mesmo, Alfa. O guaraná, de acordo com o texto, tem elementos estimulantes, ou seja, elementos que nos deixam mais vigorosos, mais energéticos, com mais disposição. Por isso, os índios diziam que depois de tomar a bebida preparada com o pó do guaraná, eles se sentiam mais preparados para realizar os trabalhos físicos mais cansativos. Leitura. Como sabem e acabamos de relembrar, nesta lição estamos estudando um texto sobre o guaraná. Esse texto é de que tipo? Texto informativo. Alfa, explique para nós o que significa um texto ser do tipo informativo. Texto informativo é aquele que informa sobre alguma coisa. Isso! O texto informativo tem o objetivo de informar, esclarecer algum assunto. No nosso caso, foram informações sobre o quê? Sobre o guaraná. E qual é o gênero desse texto? Gênero, enciclopédia. Como já conversamos em outras aulas, vimos que esse texto traz uma linguagem bem direta, um vocabulário claro e objetivo. Esse tipo de linguagem, de vocabulário, é bem comum em textos desse gênero. Por quê? Porque o autor passa as informações da forma mais simples possível, de modo que a pessoa que está buscando a palavra compreenda tudo o que está escrito. Apesar disso, temos também, em alguns verbetes, nomes científicos. No texto do Guaraná, apareceram algumas palavras científicas, vocês se lembram? Vamos revê-las. Classificação científica. O guaraná, ou guaranazeiro, é um arbusto trepador da família do cipó-timbó, Sapindaceae. É do gênero Paulínia, espécie P. Isso também pode acontecer, pois é uma informação importante sobre o assunto que estamos procurando. Aqui ficamos sabendo sobre a família e o gênero da árvore do guaraná. E por falar em árvore do guaraná, como ela se chama mesmo? Guaranazeiro. Vou anotar aqui no quadro. Guaranazeiro. E qual é o nome da árvore que dá banana? Bananeira. Muito bem. Vou anotá-la aqui no outro lado do quadro. Guaranazeiro, bananeira. Como foi que chegamos até essas palavras? Guaranazeiro e bananeira. Como elas foram formadas? Isso, simples. Pegamos a fruta delas e acrescentamos o finalzinho, eiro ou eira. Vejam só, guaraná mais eiro, guaranazeiro. Banana mais eira, bananeira. E qual a diferença entre juntar a fruta com eiro ou eira? Como vamos saber qual usar? Vai uma dica. A palavra guaraná é masculina ou feminina? Dizemos o guaraná ou a guaraná? O guaraná, muito bem. Assim dizemos que guaraná é uma palavra masculina. Por isso vamos juntar o pedacinho também no masculino. Eiro. O guaraná, guaranazeiro. E a banana? É uma palavra masculina ou feminina? Nós dizemos o banana ou a banana? A banana. Assim podemos afirmar que banana é uma palavra feminina. Logo, vamos juntar o pedacinho também feminino. A banana, a bananeira. Vamos fazer essa brincadeira com outros frutos e frutas? Eu digo o nome do fruto e vocês me dizem o nome da árvore deles. Fiquem atentos na hora de colocar a terminação da palavra. Façam o mesmo processo que fizemos juntos agorinha. Vejam se a palavra é masculina ou feminina e junte o pedacinho certo. Vamos lá? O primeiro fruto é abacate.
Qual é o nome da árvore desse fruto? Abacateiro. Vou acrescentar lá na nossa lista. Abacateiro. E por que vocês colocaram um pedacinho no masculino? Eiro. Isso mesmo. A palavra abacate é masculina. Nós dizemos o abacate. Vamos a outro fruto. Caju. Esse fruto é masculino ou feminino? Masculino. Nós falamos o caju. E qual é o nome da árvore do caju? Cajueiro. Isso mesmo. Vamos acrescentá-lo na nossa lista? Cajueiro. Já conseguem perceber como dividimos a nossa tabela? Sim, palavras masculinas de um lado e palavras femininas de outro lado. Vocês estão ligados, muito bem. Mamoeiro, guaranazeiro, bananeira, abacateiro, mangueira, cajueiro, goiabeira, limoeiro, laranjeira, mamoeiro, jabuticabeira. Excelente, turma! Agora tem uma outra proposta de jogo. Vamos fazer o contrário. Eu vou listar o nome de algumas árvores e vocês precisam me dizer o nome dos frutos correspondentes. Acho que vai ser fácil e vocês vão acertar todos, tenho certeza. Vamos lá? Preparados? Vejam, aqui estão os nomes de 8 árvores. Todas elas estão relacionadas a frutos. Vamos tentar descobrir a que frutos elas se referem? Vamos devagar. Qual é a primeira árvore? Coqueiro. Vejam a terminação dessa palavra, eiro. Esse fruto, então, é masculino ou feminino? Masculino. Já sabem qual é o fruto? Coco. Nós dizemos o coco. Essa fruta é muito consumida pura, sua água e até mesmo em diversos doces, como cocada, quindim e outros. Adoro. Então, vou anotar na nossa tabela. Coqueiro, coco. Abaixo do coqueiro temos outra árvore. Alfa, pode ler para nós? Pessegueiro. Essa árvore se refere a qual fruto? Pêssego. Dizemos o pêssego. Logo, é uma palavra masculina. Isso explica o pedacinho final da palavra pessegueiro. Viram que é masculino? Vamos acrescentá-la na nossa tabela. Pessegueiro, pêssego. Beto, leia o nome da próxima árvore para nós. Caquizeiro. O que essa palavra tem em comum com as outras duas anteriores? Ela também é masculina. E como sabemos disso? Ela termina em eiro. Isso mesmo, rapazes. A palavra caquizeiro é masculina por causa de sua terminação. Então, o fruto dela também será masculino. E que fruto é esse? O caqui. Vamos incluí-lo na nossa tabelinha. Caquizeiro. Caqui. Nossa última árvore dessa coluna é o abacaxizeiro. Já sabemos que é masculino porque ele repete o mesmo pedacinho das árvores anteriores. E a que fruto ele se refere? Ao abacaxi. Vamos escrever na nossa tabela. Abacaxizeiro. Abacaxi. Muito bem, pessoal. Terminamos uma coluna da nossa tabela. O que as outras palavras da outra coluna têm em comum? Acho que elas vão ser femininas. Será, Alfa? Eu também suspeito disso. Vamos checar para termos certeza, então? Nossa primeira árvore dessa outra coluna é macieira. Então, já conseguimos dizer se o Alfa estava certo? Sim, ele estava certo. E como podemos afirmar que é uma palavra feminina? Ela termina em eira. Isso mesmo, Beto. A terminação da palavra macieira nos indica que ela é feminina mesmo. Então, seu fruto também será feminino. E que fruto é esse? Maçã. Temos maçãs verdes, maçãs vermelhas. Todas elas são frutos da macieira. Vamos então incluí-la na nossa tabela. A primeira da outra coluna. Macieira, maçã. A próxima palavra é amoreira. Que fruta essa árvore dá? Amoras. Não é uma fruta tão comum em nosso país, mas também é bem gostosa. É muito usada para fazer geleias.
Vamos adicioná-la na nossa lista, então. Amoreira, amora. Vamos ver quem conhece a próxima. A árvore se chama oliveira. Como já entendemos, ela também é feminina por causa da terminação eira. Então, seu fruto também é feminino. Que fruto é esse? Oliva. Vocês sabem o que é oliva? Não! As olivas são mais conhecidas como azeitonas. Ah, agora vocês sabem do que se trata. Elas são muito utilizadas para comer cruas em pedaços na comida ou até na forma de azeite. Já ouviram falar em azeite de oliva? Pois então, eles são feitos com o fruto das oliveiras. Por falar nisso, vamos adicionar as olivas à nossa lista. Oliveira, oliva. E a última árvore dessa coluna? A pereira. Que fruto ela dá? Pera, isso mesmo. Vamos completar nossa tabela então. Pereira, pera. Esses nomes das duas últimas árvores de que falamos também são encontradas como sobrenomes. Dizem que esses sobrenomes se referem realmente a plantações desses frutos, oliva e pera, respectivamente. Essas plantações eram dadas como pagamento de alguma dívida ou seu dono era realmente conhecido por conta de suas plantações, por elas se destacarem. E você? Conhece alguém com esses sobrenomes? Oliveira ou pereira? Pessoal, para terminarmos essa parte dos frutos e suas árvores, vamos organizar as palavras. Elas já estão separadas em palavras masculinas e palavras femininas. O que podemos fazer para deixá-las ainda mais organizadas? Vejamos. Alguma sugestão? Em ordem alfabética. Ah, uma ótima opção, Alfa. Vamos fazer isso então. Organizar as palavras em ordem alfabética. Mas vamos manter as colunas separadas em feminino e masculino, tudo bem? Vamos lá. O coqueiro é a primeira palavra mesmo dessa coluna? Não. Tem outra palavra que vem antes dele. Qual é? Caquizeiro. Vamos organizar então. Caquizeiro, caqui. Coqueiro, coco. Pessegueiro, pêssego. Abacaxizeiro, abacaxi. E agora, está certo? Não. Tem uma palavra que começa com a letra A. Ela deve ser a primeira, antes mesmo do caquizeiro. Vamos ajustar então. Abacaxizeiro, abacaxi. Caquizeiro, caqui. Coqueiro, coco. Pessegueiro, pêssego. Agora a nossa primeira coluna está certinha. Vamos ajeitar a segunda coluna? Que palavra deveria ser a primeira dessa coluna? Amoreira. Ela começa com a letra A. Vejam como ficou então. Amoreira, amora. Macieira, maçã. Oliveira, oliva. Pereira, pera. E agora? Ótimo! Com apenas uma mudança já conseguimos ajeitar toda a coluna. Muito bem, pessoal! Uma das árvores de que comentamos hoje foi o abacaxizeiro. Que fruto pertence a essa árvore? O abacaxi. Além de poder ser comido direto do pé, ele também serve para fazer alguns doces, bolos e outras delícias. Porém, nem tudo é doce com o abacaxi. Por ter sua casca com alguns espinhos e ser uma fruta difícil de ser descascada, ele acabou sendo representante de algumas situações ruins também. Quando temos um problema e temos que resolvê-lo, dizemos que precisamos descascar esse abacaxi. Além dessa expressão, temos algumas outras envolvendo frutos e plantações. Vejam só. Um outro fruto que também traz uma ideia negativa é o pepino. Quando dizemos que precisamos resolver um pepino, estamos nos referindo a algum problema, alguma situação difícil de ser resolvida. Lembram do meu problema com o meu computador, que contei no início da aula? Pois é,
Ainda estou com esse pepino para resolver. E agora são 2 pepinos, o computador e a camisa do meu amigo que o gato rasgou. Mas tudo bem, porque cada um colhe o que planta. Opa! Olha outra expressão aí. O que isso significa? Coisas boas acontecem a quem pratica o bem. Cada um recebe o que transmite. Se você transmite coisas boas voltarão para você. Se você não planta coisas boas, você vai colher coisas ruins. E você? Cada um colhe o que planta. Você vai colher coisas boas, não é? Espalhe o bem, que o bem volta para você. Imaginem que estamos querendo nos concentrar em algo e tem alguém nos perturbando. Você quer estudar e tem uma pessoa que não deixa você se concentrar. O que podemos dizer para essa pessoa? Me deixe sozinho, me deixe em paz. Existem ainda algumas expressões usando frutos e frutas para dizermos essa mesma coisa. A expressão vá plantar batata retrata exatamente isso. Vá plantar batatas, vá catar coquinhos, vá pentear macaco, vá ver se eu estou na esquina. Todas essas expressões têm o mesmo sentido. E que sentido é esse? Me deixe em paz. Vai encher a paciência de outra pessoa. Mas lembrem-se, essas expressões devem ser usadas com bastante cuidado. Em algumas situações, essas palavras podem parecer rudes ou agressivas. E não é esse o tipo de atitude que queremos nem que devemos passar, não é verdade? Então, atenção a usar esse tipo de expressão. Combinado? Fluência de leitura. Como passamos a lição toda falando sobre frutos, frutas, árvores, nada melhor do que terminarmos com um poema desse mesmo tema. Eu trouxe hoje um poema de uma autora muito famosa que com certeza vocês já leram algum texto, livro, alguma obra dela. Ela se chama Cecília Meirelles. Ela era brasileira, natural do Rio de Janeiro. Vamos conferir uma de suas obras? O poema se chama O Meu Pomar. O Meu Pomar, Cecília Meirelles. Se eu tivesse um pomar, um pequeno pomar que fosse, não lhe poria grades à roda, como outros proprietários. Não poria aguardá-lo um desses cães enormes, rancorosos, que andam sempre rondando os pomares. O meu pomar seria assim, todo aberto para todos. E quando o outono chegasse e as árvores ficassem cheias de frutos amarelos e vermelhos, nenhum pobrezinho teria fome, nenhuma criança choraria de sede, passando pelo meu pomar. E no inverno ainda haveria lá onde alguém se abrigasse, quando chovesse muito ou fizesse muito frio. Se eu tivesse um pomar, ele estaria sempre em festa, cheio de borboletas e de pássaros. Como eu seria feliz se tivesse um pomar. Esse poema retrata um sentimento muito bonito, a bondade. Perceberam quanta coisa a autora disse que faria se tivesse um pomar? Nesse poema não encontramos rimas, como em outros que já lemos, mas ele tem uma mensagem muito afetuosa, carinhosa. Vejam que a autora também usou reticências. Lembram delas? Aqueles 3 pontinhos no final de algumas frases? Vamos ver alguns momentos em que eles aparecem. Não poria aguardá-lo um desses cães enormes, rancorosos, que andam sempre rondando os pomares. Nenhuma criança choraria de sede passando pelo meu pomar. Viram que aqui a autora dá uma ideia de continuidade? Vejam a diferença quando leio. Nenhuma criança choraria de sede passando pelo meu pomar. Nenhuma criança choraria de sede passando pelo meu pomar. Perceberam a diferença? Viram como na segunda frase a ideia de continuidade aparece até no meu jeito de falar? Ao ler esse poema, com essas reticências,
conseguimos até imaginar o pomar a que a autora se refere, não é? Podemos fazer uma imagem mental dele. Não sei na cabeça de vocês, mas na minha, esse pomar é bem grande, muito recheado de diferentes tipos de frutas deliciosas. Ai, como nossa língua portuguesa é rica! Conseguimos viajar nas palavras, imaginar coisas, lugares, momentos, só lendo um texto. E nossos poetas brasileiros são mestres em nos permitir isso. Cecília Meirelles conseguiu nos levar até um pomar que nem existe. Ué, ele não existe? Ele existe ou não existe? Como sabemos que ele não existe? O poema começa com uma suposição, perceberam? Se eu tivesse um pomar... Você conhece algum outro autor que faça você viajar pelas palavras? Que tal você mesmo fazer esse exercício e viajar pelas palavras? Leia bastante e pratique sempre. Esse é o melhor caminho para aprendermos sempre mais e mais. Vamos terminar de ler nosso livro? Vocês se lembram qual era o livro? Jacinta e sua vida de planta. Jacinta era o nome de uma menina? Não, era o nome da jabuticabeira. E vocês se lembram onde paramos? Exatamente. Nós paramos na página 11. Estávamos lendo a respeito da alimentação das plantas. Como a planta se alimenta? De que ela vive? Você sabe a resposta? Vamos ver. Planta é ser vivo? É. Ser vivo precisa se alimentar para crescer? Precisa. Então, a Jacinta se alimenta. E quem faz o alimento da Jacinta? Ela mesma. O que as plantas usam para fazer seu alimento? Luz do sol, água e o gás carbônico do ar. E quando esse trabalho começa? Quando aparecem as primeiras folhas. Essa é mais uma história que você vai gostar. Você já sabe que a semente é o começo da planta. A semente fica na terra, recebendo água e ar. De tanta água, a casca da semente se abre e a planta vai brotar. Vejam, as nossas dúvidas também são as dúvidas do autor. Como a jabuticabeira cresceu? Ela come? Come o quê? Quem a alimentou? Quantas perguntas! Será que o autor vai respondê-las? Jacinta está bem grande. É uma árvore adulta, uma planta completa, com raiz, caule, folhas, flores e jabuticabas. As jabuticabas de Jacinta são bem docinhas. Uma delícia! Por isso é que os passarinhos pousam nela. E tem sempre meninos e meninas debaixo dela. Mas como será que a história de Jacinta começou? Com as sementes da menina? Ou com as sementes do cocô? Essa resposta ninguém sabe. E nem é importante. O importante é que as plantas são seres vivos muito especiais. As plantas fazem seu alimento sozinhas. Um dia, elas serão o alimento das pessoas e dos outros animais. O autor falou sobre um processo bastante importante para as plantas, a fotossíntese. Vocês já são do 4º ano, então já ouviram falar da fotossíntese. E o autor explicou tudo direitinho na história. Perceberam como é um livro que conta a história de uma árvore, mas também nos traz muitos ensinamentos? Resumo da aula. Hoje terminamos mais uma lição. Nessa lição aprendemos muito sobre as enciclopédias e o guaraná. Sobre o guaraná, nós aprendemos que é um fruto típico da floresta amazônica. Aprendemos que era usado como estimulante pelos índios e que o refrigerante que conhecemos tem pouco a ver com aquela bebida. Ao estudarmos o guaraná, aprendemos um pouco sobre os países vizinhos do Brasil e conhecemos novas palavras.
alvacentas, estimulantes, limítrofes, artificialmente, difusão, aproveitamento econômico. Encontro vocês na próxima lição. Até lá!